Bom dia. Agora gostei. Bom, primeiro sejam bem-vindos e quero agradecer bastante a presença de vocês, de terem aceito o nosso convite para participar dessa atividade. É uma atividade de 2 dias e é uma atividade que não necessariamente é necessário, não necessariamente precisa participar dos 2 dias, mas quem está interessado em EPUB, que é o nosso tema principal, nosso foco, seria bom que participasse dos 2 dias, porque eles estão conectados, né? O primeiro dia a gente vai trabalhar, isso vai ser explicado mais à frente pelos condutores dessa oficina. No primeiro dia nós vamos focar bastante nas tecnologias básicas da web, e no segundo dia nós vamos focar mais na tecnologia propriamente dita do EPUB, porque nem todo mundo que tem interesse em EPUB quer ver um pouco mais de EPUB, quer entender ou quer até mesmo aprender como faz uma publicação nesse padrão EPUB. Nem todo mundo conhece, né, as tecnologias básicas da web, e sem isso fica bem difícil de prosseguir com publicações digitais no formato EPUB. Então, por isso que nós encadeamos essas 2 coisas, né, para que quem quer aproveitar melhor o segundo dia passe por hoje nesse primeiro dia, né? Então, por isso nós temos esse formato e espero que vocês aproveitem bem esses 2 dias. Em segundo lugar, queria também dar as boas-vindas a vocês em nome do Centro de Estudos de Tecnologias Web, né? O Centro de Estudos de Tecnologias Web é um departamento do NIC-BR. Se alguém não conhece o NIC-BR, certamente já ouviu falar que precisa registrar, né, domínios da web. Todo mundo que quer ter um domínio .com.br, .org.br, precisa registrar esse domínio. E na hora de registrar, vocês necessariamente, de alguma maneira, direta ou indiretamente, vocês acabam registrando no NIC-BR, que é uma organização sem fins lucrativos. E o NIC-BR tem vários centros de estudos sobre a internet e sobre a web, né? E um deles é o Centro de Estudos, né, sobre Tecnologias Web, que é essa sigla que está aí, CEWeb, né, .br, onde nós estudamos diferentes tecnologias web, né? Internet das coisas na web, realidade virtual na web, web semântica, diferentes tecnologias que vão surgindo, vão emergindo nesse mundo que não para, né, de surgir com novas tecnologias, e sempre elas de alguma maneira impactam ou necessitam da web como interface para que o ser humano consiga interagir com essas novas tecnologias. E é nisso que nós, como Centro de Estudos, nós entramos para estudar e fazer experimentos e ver como é que isso impacta a sociedade. Entre elas, né, nós estamos também estudando as tecnologias relativas a publicações digitais, né? Acho que para vocês que têm interesse em publicações digitais, principalmente aqueles que já estão como eu aqui com cabelinhos mais brancos, né, vocês já devem se lembrar, né, de quando surgiu a web, né? A web, fundamentalmente, ela era uma web de documentos, né? Ou seja, você basicamente procurava documentos na web. Você digitava lá um endereço, né, que a gente chama de URL ou URI, depende, e você encontrava documentos na rede, né, diferentes
uma página, um documento, e essa web de documentos ela foi crescendo, e até mesmo muita gente achou que, né, já tinha assim aquela ilusão de que os documentos em papel iam desaparecer, e, né, e os jornais iam acabar, e livros iam também desaparecer, etc. e tal, né? E a web foi evoluindo, né, e começou não só a ter documentos, mas, né, começaram a aparecer o que a gente chama de objetos digitais, né? Os objetos digitais eram nada mais, nada menos que outras formas, né, de documentos, entre aspas, que não aquele documento texto, né? Começaram a aparecer fotos, né, imagens, vídeos, voz, né? E foi, né, a web foi sendo enriquecida, né? E com as tecnologias avançando dentro da web, começaram também a aparecer a possibilidade de colaboração, né? E isso foi muito rico porque a web começou a se movimentar da web de documentos para aquilo que a gente chama de web de dados, né? Essa possibilidade de você começar a conectar dados de um lado com o outro, dados que estão em diferentes bases de dados, né, em diferentes lugares, em contextos geográficos diferentes, você poder conectar, isso começou a enriquecer a web de tal maneira, né, que cada vez mais foi atraindo pessoas como usuários da web, né? Um exemplo disso, muito simples, né? Se você faz uma pesquisa, né, já que estamos aqui na casa do Google, né? Se você faz uma pesquisa no Google, né, sobre um artista muito famoso, né, ou sobre uma personalidade famosa, né? Vocês vão ver que, né, vai aparecer no canto direito de vocês, na resposta, um box, né, uma caixa, né, já, né, com uma série de informações organizadas sobre onde essa pessoa nasceu, que idade tem, com quem casou, né, com quantas pessoas, né, já foi casada, filhos, etc. Tem quase uma biografia dessa pessoa, se é um artista, se já tem os discos, a discografia, etc. e tal. Muito bem. Isso aí, né, não é o Google que teve o trabalho de montar isso aí. O que ela fez? O que eles fazem, né? Eles vão conectando com diferentes bases de dados que existem espalhados com informações sobre aquela pessoa que você buscou, né? E eles têm a capacidade de juntar disso numa única caixa. Isso é uma facilidade que a web de dados, né, acaba trazendo. Então, a gente foi evoluindo, né, cada vez mais para essa riqueza na experiência de navegar na web. Muito bem. Agora, nós estamos começando um momento, né, ainda não consolidado, com muita coisa ainda para evoluir, e a gente ainda tem que pesquisar muito sobre isso, mas as coisas já estão acontecendo, que é a web ou a internet das coisas na web, que é a possibilidade de você conectar diferentes dispositivos, né? E esses dispositivos conectados, eles terem a capacidade de entenderem, né, diferentes reações ou eventos e tomarem decisão em função desses diferentes eventos e reações, né? Só que precisa tomar muito cuidado, por isso, senão atropela pessoas, né? O que aconteceu essa semana com o Uber autônomo, que acabou atropelando uma pessoa. Por isso que eu estou falando, ainda nós estamos numa fase muito inicial que precisa muito pesquisa, né, para essas coisas conectadas na internet, para você conseguir, né, evitar todos esses riscos que ainda possui. Mas a internet das coisas, ela vem possibilitando grandes avanços em diferentes campos, porque na medida que você pode conectar qualquer tipo de dispositivo que é sensível a algum tipo de evento, isso ajuda a tomar decisão muito mais rápida, né? E eu estou rapidamente falando um pouquinho assim dessa história da evolução da web, desde a web de documentos até a web
das coisas ou internet das coisas na web para dizer que a área de publicações ela não está isenta dessa evolução, né? Ela também está passando por esse tipo de evolução, né? Se a gente falava na área de publicações, né, de uma publicação em papel, né, ela vem evoluindo também de alguma maneira para a publicação digital, né? Se no começo, né, a publicação ela entrou para o mundo digital numa forma basicamente de texto, né, pura e simplesmente pode ser um texto, como é que eu chamo? Um texto de editor de texto, né? Ou até mesmo um texto numa forma de imagem, que você copiava a imagem, ou um texto gerado numa forma de PDF, ele vem evoluindo para diferentes formatos em que você pode começar a enriquecer, né, os textos digitais. E esse enriquecimento significa você poder também trabalhar os diferentes formatos na web, né, para que a experiência do usuário de leitura na web seja tão rica ou muito parecida com a experiência de você folhear um livro como você normalmente gosta de folhear um livro. E mais do que isso, ela vem evoluindo também na medida em que essa experiência pode ser enriquecida de tal maneira que ela, de alguma maneira, possa superar a experiência de você ler e folhear um livro, na medida em que nós estamos caminhando também não só para o que nós falamos de um livro conectado. Se na medida que nós estamos falando de que nós temos dispositivos conectados na internet, nós também já estamos falando da possibilidade de você ter livros conectados na internet. Ou seja, na medida em que você tem a experiência de ler livros, né, digitais, né, no seu dispositivo, seja um tablet, seja um e-reader, né, ou seja um computador, na medida que você pode ler esse livro digital e ele está conectado na internet, a sua experiência de estar folheando e chegar num determinado ponto do livro e ali você abrir um filme, você abrir uma tabela, você abrir uma outra explicação, uma outra forma de complementar aquele texto ou ver aquele texto de outra forma, nós estamos chegando nessa possibilidade também do livro conectado. Ou seja, a evolução da internet com as tecnologias da infraestrutura, né, que é a infraestrutura para a web, e a própria evolução das tecnologias web, principalmente essa capacidade da web convergir nela diferentes tecnologias, está tornando a experiência do ser humano extremamente rica. Obviamente que a gente sabe de todos os riscos que estão por trás dessa evolução e dessa conectividade toda, né? Mas o fato é que o que a gente espera é que aqueles que embarcam nessa viagem, eles possam embarcar com uma consciência de que essa evolução é uma evolução que pode beneficiar diferentes tipos de pessoas, com diferentes tipos de habilidades, que seja uma viagem muito, muito inclusiva, que não exclua qualquer tipo de pessoa, pelo contrário, que torne a experiência de navegação na internet para todos. Por isso que a gente sempre tem como nosso lema principal que a web seja de todos e para todos. Vou passar a palavra para o Reinaldo, que vai então explicar para vocês como vai percorrer esse seminário, e aí então vocês vão ter a satisfação de dialogar com os nossos comandantes aqui dessa viagem. Obrigado. Obrigado, Wagner. Bom,
Primeiramente, bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todos aqui, né? Depois de ontem uma tarde de chuva, né? Acho que com um monte de semáforos aí parados, ter essa quantidade de gente bem no momento que a gente estava planejando mesmo começar esse workshop, eu acho que é muito rico e muito válido. Então, o Wagner já explicou boa parte do que a gente vai encontrar hoje aqui, mas a ideia básica é a gente começar esse primeiro dia falando realmente da estrutura da web, falando da base da web para a gente poder começar a construir um conteúdo de publicações digitais no dia seguinte. Então, é bem provável que aqui, quem já conhece HTML, já tenha visto um pouco de HTML, vai ver bastante coisa que já conhece, mas talvez tenha alguma coisa que seja útil para o seu dia a dia, para o seu mercado, para o seu trabalho, que pode ser útil para você. A ideia aqui é a gente falar, nessa manhã, especialmente sobre HTML e CSS, literalmente a base da HTML e CSS. Antes, deixa eu perguntar, quantos aqui já mexeram com HTML, já conhecem HTML? Legal, um pouco mais da metade. Legal. Então, a gente vai ver bem a base, vamos trabalhar bem a base da web, para depois a gente começar a falar de outros tópicos relacionados a SVG, vamos tocar na questão da acessibilidade, e é importante dizer que tudo isso está relacionado com a publicação do EPUB. E no final do dia a gente já vai ter um primeiro momento para fazer a transição desse momento de publicação de tecnologias web para começar efetivamente a publicar um conteúdo em EPUB. Deixa eu só colocar agora aqui a apresentação. Bom, então aqui a gente vai falar rapidamente, vamos fazer uma introdução aos padrões web, introdução ao Web Standards, explicar como funciona o princípio do HTML. Então hoje, quem vai falar hoje sou eu e o Clécio, depois o Clécio vai também se apresentar. Eu trabalho no CWeb e no NICBR, W3C Brasil, todo esse bolo de nomes e siglas, né? Eu trabalho diretamente com os projetos relacionados à Open Web Platform, que são as tecnologias core do HTML, acessibilidade na web, e tenho me envolvido também com os projetos de publicações digitais, né, especialmente nos grupos relacionados à EPUB. E eu trabalho já com desenvolvimento web há muito tempo, já deve fazer mais ou menos uns 20 anos já que eu trabalho com desenvolvimento web, HTML, CSS, então eu tenho uma grande experiência já nesse mercado, e é por isso que é um prazer poder estar aqui e falar sobre esse tema tão importante. Primeiro, falar rapidamente sobre a web. Acho que o primeiro ponto para a gente poder começar a falar sobre as tecnologias raiz da web é explicar um pouco a sua história e a sua essência, né? Primeiro que tem uma confusão muito grande sobre o web e internet, né? Web e internet não são as mesmas coisas, né? Resumindo assim muito rapidamente, a web ela é uma camada da internet, mas talvez a principal camada que conecta o usuário com a internet. Se não fosse a web, a gente não teria e-commerce, não teria rede social, a gente não teria um monte de serviços que hoje a gente faz com a web. E se a gente pensar, mas estamos na era de aplicativos e tal, mas grande parte dos aplicativos, ou eles usam tecnologias web, ou eles consomem dados que trafegam utilizando protocolos web. Então a web está presente em grande parte das coisas que a gente faz quando a gente considera o usuário, a interface do usuário com o conteúdo na web. Tenta pensar em algum serviço que você utilizou nos últimos tempos, sei lá, busca, compras online, comprar uma passagem aérea. Tudo isso tem uma relação direta com a web. A web ela surgiu em 1989 pelo Tim Berners-Lee. Foi esse cara que inventou a web quando ele ainda tinha cabelo. Ele começou a web como uma proposta dentro do CERN, que, como o Wagner comentou, basicamente servia para conectar documentos. Então ele tinha dentro do CERN ele criou uma estrutura para que você pudesse ter um tipo de documento que pudesse ser conectado diretamente com outro documento através do hiperlink. Hoje, se a gente pensar mais de 20 anos, né, depois do nascimento da web, a gente pensar o hiperlink é uma coisa banal. Mas tenta pensar isso há 20 anos atrás, você poder se conectar de um documento para o outro, sem a necessidade de você abrir um novo documento, abrir um novo programa, tudo isso numa interface de browser, numa interface interativa. Então, a web ela tem um papel fundamental em todo esse desenvolvimento de conexão de documentos, e é interessante que com a publicação digital ela está voltando um pouco para esse core, que é
trabalhar um formato empacotado, que o EPUB, amanhã vocês vão ver que nada mais é do que um conjunto de tecnologias web empacotados, com metadados, com um monte de outras informações, mas basicamente vocês vão perceber que tudo que a gente está falando são tecnologias web, tecnologias abertas, que a gente pode desenvolver sem ter que prestar contas para ninguém, sem ter que pagar nada para ninguém. Depois as discussões comerciais elas entram em outro espectro, mas é importante a gente comentar o quão importantes são essas tecnologias web para a evolução das publicações digitais. E agora acho que vamos começar já a falar um pouco sobre o HTML, sobre a base da web, explicar um pouco essa estrutura, para depois a gente começar a mostrar para vocês como funciona esse HTML, como ele funciona e como ele é exibido num browser, quais são os principais elementos e o que a gente pode esperar de elementos e atributos e técnicas que podem ser utilizadas para a publicação de um EPUB, que vocês vão ver depois tudo isso amanhã. Eu queria passar para o Clécio agora para ele começar a fazer essa introdução. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Clécio Bacchini, eu sou sócio da Soyuz e participo do grupo de editores digitais, também sou diretor do EXPA São Paulo, que é a Associação de Profissionais de Experiência do Usuário. E a gente veio falar um pouco sobre o web, fico muito feliz de falar sobre tecnologias web. Também sou desenvolvedor há 20 anos da web. Quando eu me deparei com a web lá em 97, era uma época em que todas as tecnologias eram fechadas, a maioria das tecnologias eram fechadas, era muito complicado você pensar numa tecnologia aberta, e é difícil explicar hoje para as pessoas qual que foi o impacto que isso teve das tecnologias abertas, qual foi o impacto que isso teve nas pessoas e na evolução da tecnologia, né? Então, vamos começar falando um pouco sobre essa questão dos documentos. Peço até perdão para quem já sabe HTML ou que já viu HTML, eu vou tentar dar uma outra visão até para isso, para que não ficar uma coisa maçante, mas explicar o conceito por trás disso e mostrar para vocês que as tecnologias da web, na verdade, elas estão mais presentes do que você possa imaginar hoje. Não é só uma questão de browser, né? Justamente pela questão de ser simples, de ser facilmente legível por humanos e ser fácil de aprender e de ensinar, as tecnologias web elas estão presentes em praticamente todas as áreas de documentos ou de comunicação de dados, tá? Vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos construir uma lógica para vocês entenderem como é que essa coisa funciona. Eu falei para o Reinaldo que eu acho que o importante nos conceitos de web é vocês entenderem que a base de tudo, que esse foi um termo que surgiu bem depois da web aparecer, mas que a base de tudo para a gente é um modelo de documento em objetos. O que nós estamos construindo? Quando você constrói uma página da web, quando você constrói um EPUB, quando você constrói um web app, qualquer coisa desse tipo, você constrói objetos que são conectados. Você constrói objetos que são conectados, são objetos hierárquicos. Quando você fala assim, olha, eu tenho um texto, um título, eu tenho uma imagem, uma imagem que está ligada a um subtítulo ou uma descrição dessa imagem. Se você for pensar em cada caixinha dessa, a gente pensa em cada caixinha dessa como um objeto. Então, se a gente for começar a pensar nos modelos de web, basicamente eles são modelos de uma construção de documentos, né? Quando você está fazendo uma página web, quando você está fazendo uma página do EPUB ou o EPUB em si, são documentos em objetos, né? Então, quando você faz essa árvore de ponta cabeça ali, ela está representando que você começa de uma navegação mais ampla do seu próprio documento, e ali você vai conseguindo fazer uma montagem para os elementos filhos em cascata. Vamos ver se daqui a pouquinho eu vou mostrar exemplos e a gente vê isso aí. Então, objetos em documentos, em um documento. Então nós temos lá
depois a gente vai voltar mais profundamente, só para vocês entenderem o que a gente está falando. Quando a gente está falando do objeto, a gente está falando de cada caixinha dessa, ou nem necessariamente de uma caixinha, ou algum elemento na página, um objeto na página que simplesmente transmita algum tipo de informação, né? Então, quando a gente está falando de seção, cabeçalho, rodapé, a gente está falando de uma coleção de objetos dentro de um documento, tá? Segundo conceito, markup, tá? As tecnologias web, elas são baseadas em linguagem de marcação. Linguagem de marcação é uma coisa que surgiu anos 50, 60, em que simplesmente é uma linguagem em que você pega um conteúdo e neste conteúdo você coloca uma marca, né? Ontem pela primeira vez eu vi o termo etiqueta para falar de tag, né? Eu achei bonito assim, né? Então você coloca etiquetas, né, no seu texto, no seu conteúdo, e você delimita aquele conteúdo para que ele tenha uma classificação. O interessante é que é o seguinte, isso que está aqui do lado não é HTML. Isso que está aqui do lado é um documento do Word, que também é tecnologia web, porque nada mais é do que quando você pega um docx, se você abrir um docx, você vai ver um XML, que é o documento de marcação, mais documentos, mais os arquivos de mídia que são coligados a ele. Ou seja, até mesmo o Word, que seria uma coisa que você acha que está muito distante da web tradicional, utiliza essa tecnologia. Em design, mesma coisa também com as marcações de XML dele, né? Então, o que diferencia aqui são as ferramentas e os protocolos envolvidos nesse processo. Mas você vai ver que isso daqui é um protocolo de marcação que a Microsoft fez para resolver um problema particular de um tipo de documento. Mesma coisa a Adobe faz com os documentos dela. E a diferença para o HTML é que ele é um protocolo aberto, né, em que a comunidade envolvida coloca suas necessidades e isso torna um padrão mundial reconhecido. Então, primeiro conceito, objetos. Como nós montamos esses objetos? Nós montamos esses objetos através de uma linguagem de marcação, markup. Tá? Terceiro item, semântica, né? Eu sempre, quando dava aula de semântica, eu passava o videozinho do Pocoyo, porque ele mostrava... porque semântica nada mais é do que você colocar sentido nas coisas. Então, você tem a linguagem de marcação. A linguagem de marcação, ela dá significado para aquele conteúdo a partir do momento em que você... e isso, semântica parece uma coisa, quando as pessoas falam web semântica, parece uma coisa mística, né? Separada da gente, longínqua, e na verdade, quando você fala de semântica, você está falando de simplesmente colocar sentido naquele conteúdo. Você está ou explicando para os humanos, ou explicando para as máquinas o que você quer dizer com aquela caixa, né? Porque a caixa pode ser uma caixa genérica, né? Para eu saber se aquilo é um relógio ou se é um telefone, se as duas são semelhantes, eu tenho que colocar sentido naquilo e saber o que elas fazem. Então, a terceira camada que é importante para as tecnologias web é a semântica, né? E daí nós chegamos no HTML, né? O HTML, ele é um protocolo semântico da linguagem de marcação estilo XML. O que acontece? O HTML, ele é um protocolo aberto que o W3C, não diria regulamenta, ou sugere, né, as sugestões sobre a evolução, né, porque não tem nem controle, é uma sugestão, né, são recomendações sobre isso. E qual que é a diferença do HTML que foi feito no Word, ou para a linguagem de marcação do Word? Então. A diferença do HTML é justamente o dicionário semântico colocado nele, em que você indica o resultado, como aquilo deve ser interpretado pelo mecanismo, pelo browser, pelos mecanismos de navegação e de renderização. Então, e por que eu preciso ter um protocolo? Porque senão cada um faz o que quer
E a gente volta ali a 2009, onde a gente tinha diversas tecnologias web correndo para todos os lados e você tinha que fazer 4 ou 5 versões diferentes do que você precisava colocar no ar, porque você não tinha um protocolo padrão, né? O HTML, então, ele junta nessa linguagem de marcação a semântica necessária para que os browsers, para que os navegadores ou até outros tipos de dispositivos, mecanismos de renderização consigam entender o que eu estou querendo construir naqueles objetos, tá? Então vamos lá. Eu falei que ia dar a aula que eu dava para o ensino médio, então bem rapidamente, tá? Só para vocês entenderem, assim. Então assim, primeira coisa, elemento ou objeto, né? A gente vai chamar de elemento ou objeto cada componentezinho individual, né? Lembrando que é o seguinte, aqui o básico para você construir na linguagem de marcação no HTML abre com a tag semântica, fecha a tag semântica ali, ou, então nós temos 2 tipos de objeto, que é objetos que podem conter outros objetos ou um conteúdo de texto, outras coisas assim. Então isso você sempre você vai imaginar isso como uma caixinha, mas nem sempre ele vai ter um comportamento desse tipo. Ou simplesmente você vai colocar ali uma informação que é uma informação relevante, por exemplo, algo para construir um formulário ou alguma coisa para pular uma linha, etc., que é uma tag inline. Mas assim, basicamente, abre tag, fecha tag, conteúdos internos, certo? Elemento número 2 dessa linguagem de marcação. A gente tem atributo e valor, certo? Atributo e valor, a gente entra numa parte de dados, tá? Então, você vai observar lá que você tem abre tag, fecha tag, só que você pode ter sempre esse tipo de linguagem. Atributo igual, aspas, valor dentro de aspas. Isso, você pode ter N tipos. Mas o que eu posso colocar para cada tipo de semântica? Por exemplo, se eu tenho uma tag que é um cabeçalho, o que eu posso colocar de atributos? Quem vai te falar o que vai colocar de atributos são as recomendações do W3C sobre aquela tag. Então, lá você vai encontrar o que é permitido, o que não é permitido, e o que não for permitido, muitas vezes é simplesmente ignorado, né? Então, você tem as boas práticas, você usa as boas práticas para isso. Então, aqui nós temos 2 exemplos, que é um container tradicional, que tem uma tag que tem conteúdos e que pode conter outras tags, outros conteúdos em cascata dentro, ou uma inline que simplesmente ela é uma linha única com atributos e valores. Nós vamos dar muitos exemplos lá na frente. Ali eu coloquei em vermelhinho um fecha barra, que assim, os antigos gostam de usar isso para delimitar que aquilo ali foi um elemento fechado. Nós achamos elegante, mas o HTML5 não exige isso, ele vai entender isso de uma maneira normal, né? Mas já o XML exige, né? Então, por via das dúvidas, né, muita gente coloca, eu coloco, por exemplo, né? Tá? Né? Então, vamos lá. Partindo disso, para a gente ir para a próxima etapa, só falar um pouquinho sobre seletores, tá? Então, é o seguinte, nós temos ali um mar de objetos. O documento foi construído, esse documento tem vários elementos semânticos lá dentro, e dentro desses elementos você construiu lá um mar de objetos dentro de objetos, etc. Quando eu estou falando de objetos, você está entendendo que assim, você vai pensar numa página, você vai pensar que tem cabeçalho, texto, você tem um artigo tem título, tem texto, tem imagem, dentro dele tem mais um elemento que pode ser uma tabela, que vai ter N elementos dentro dessa tabela, então você está construindo elemento dentro de elemento. Tá. Como eu posso percorrer aquela árvore e selecionar um elemento, um grupo de elemento, para fazer alguma coisa com ele, colocar um estilo, fazer uma modificação em tempo real ou alguma coisa nesse sentido.
Para isso existem os seletores, e quando a gente fala de seletores, a gente coloca bem essa questão de teoria dos conjuntos mesmo, que é assim, como eu agrupo determinados objetos para que eu possa utilizar aquelas informações ou fazer uma modificação dentro do meu documento de uma maneira simplificada, né? Então, o seletor é isso aqui, né? Ele identifica um conjunto de objetos contendo um ou mais elementos. Ele pode ser utilizado como query. Quando eu estou falando como query, significa como uma pergunta que você faz dentro do elemento e ele te retorna um grupo, como resposta, um grupo de objetos, tá? Como isso funciona, né? Aqui eu coloquei uma imagem que assim, a gente tem seletores mais genéricos e seletores mais específicos. Nos próximos slides eu vou mostrar um pouquinho, mas por exemplo, eu posso selecionar um grupo muito grande de objetos por seletores bem genéricos, ou eu posso ser específico ao ponto de selecionar um único elemento identificado pelo ID, ou até mais do que isso, colocando estilos dentro da tag, né, o que às vezes é necessário, mas não é recomendado. Né? Mas se a gente for pensar, a gente vai dos elementos mais genéricos para os mais específicos. Então, vamos lá. Dos genéricos, né? Em primeiro lugar, assim, antes da classe como elemento genérico, nós temos o tag name. Por exemplo, eu posso fazer uma seleção de simplesmente todos os elementos section da página, todos os elementos article da página, ou de todas as imagens. Vamos supor que eu quero que o comportamento de todas as imagens dentro daquele documento seja exatamente igual. Seletor genérico, imagem, eu vou falar assim, olha, tudo debaixo do céu que tem imagem vai se comportar dessa maneira, né? Esse é o caso mais clássico de generalismo de seletor, então é selecionar pela tag. O número 2 ali é a classe. Eu vou falar de duas, aqui a gente tem a classe e tem o ID, que são, a gente falou lá atrás de atributos, existem dois atributos básicos que toda tag pode ter, que são os identificadores de classe, né, e o ID. Classe. Quando eu estou pensando em classe, ele é um agrupador genérico muito amplo. Assim. Eu posso pensar, quando eu penso na classe, eu estou pensando assim, olha, eu quero que tudo que contenha aquele identificador comporte-se de maneira semelhante. Tá? Ou alguma coisa nesse sentido. As classes, e o mais interessante, um elemento, ele necessariamente não precisa estar numa classe só. Eu posso ter 2, 3, N classes separadas por espaços, o que indica que ele pode ser selecionado para diversos grupos. Tá? Então, eu tenho um grupo de objetos, coloco uma classe, a classe facilita que eu identifique aquele grupo de objetos. Teoria dos grupos mesmo. Pego aquilo ali e faço a seleção. Tá? Então, esse é o segundo nível um pouco mais específico. Eu tenho um genérico maior, tenho um nível um pouco mais específico, e tenho o ID, que é o identificador único do elemento. Quando eu coloco um ID, eu estou falando o seguinte, olha, ID significa que a identificação desse elemento não pode ser repetida. Você não pode ter dois elementos no seu documento inteiro que tenha a mesma identificação. Ele é um identificador único. Significa que o que eu selecionar daquele elemento vai ser aplicado apenas àquele elemento. Obviamente a gente vai falar de CSS em cascata, mas que significa que tudo que está dentro daquele elemento também pode receber o efeito em cascata, mas a princípio esse é um identificador, um seletor único. Tá? Então a gente foi do mais específico, do mais amplo, tag, ao mais específico, ID. Existem N outros tipos de seletores e de maneiras de selecionar, mas esse é o arroz com feijão que você precisa para entender como a coisa funciona, para você ler uma documentação básica e ver o que acontece. Tá? Então, voltando lá. Agora sim, a gente tem, então,
HTML5, né, nós temos ali, esse é o do 4, né? Para fazer uma correspondência. Então é o seguinte, vamos falar um pouco sobre como era no HTML4 a questão de semântica e como ficou no HTML5 para vocês entenderem mais ou menos como é que foi essa mudança ali que aconteceu por volta de 2009, 2010, que é o seguinte, a gente tinha, quando a gente coloca um pontinho aqui, a gente está falando de classes que o pessoal usava geralmente para fazer identificação desses elementos. Então você tinha lá um div container, que era simplesmente você colocava para falar assim, olha, tudo está dentro disso aqui, div header, na verdade quando o div é a coisa mais genérica que existe, sempre pense numa caixa que eu coloco qualquer coisa dentro, então, e era isso que você tinha no HTML4, tirando os elementos semânticos de texto e tal, a maioria dos elementos de bloco você tratava como div, então você colocava o div e tentava fazer uma classificação semântica própria, né? O que acontecia quando você fazia uma classificação semântica própria, é que as interpretações eram as mais amplas possíveis, né? Então, o que procurou-se fazer do 4 para o 5 foi transformar essa identificação de seletores genéricas numa coisa mais específica, né? Então, aqui nós temos elementos que são elementos que, assim, se for pensar na prática, eles funcionam exatamente da mesma maneira que o div funcionava. Eles são uma caixa. O que mudou daquilo para isso? Aqui eu estou colocando um valor semântico para aquele objeto. Estou falando que aquela caixa serve para fazer um cabeçalho. Aquela caixa serve para fazer navegação. Essa caixa é um artigo, né? Aquela caixa é um conteúdo colateral, né? Um conteúdo menos importante. Aqui embaixo tem uma outra caixa que é uma caixa de rodapé. Mas, e aí? Eu posso colocar simplesmente o que eu quiser aí dentro? Sim, a tecnologia web, ela te dá liberdade para você fazer, ela não vai te dar um erro. Opa, peraí, você colocou cabeçalho, mas eu estou vendo que isso é uma imagem que ele não vai te dar um erro por causa do mau uso da semântica. Isso, o que é bom, o que foi bom nisso foi que isso facilita a interpretação pelas máquinas do que você quer dizer com o que está no seu código. Então você pode, o Google ou outros mecanismos de busca, eles podem interpretar aquele código e saber, opa, isso aqui é um artigo. Se ele me disse que é um artigo, ao invés de eu tentar adivinhar que isso é um artigo, eu vou acreditar no que ele me disse. Então eu vou interpretar isso aqui como um artigo. Certo? Se ele me disse que esse é o rodapé, o que estatisticamente tem no rodapé? Tem uma navegação da página, tem informações, tem um logo da empresa. Qual a possibilidade de eu achar essas informações no rodapé? Certo? Cabeçalho, o que tem no cabeçalho? O cabeçalho tem logo, pode ter um slogan da empresa, mas também tem um menu. E mais do que isso, dentro do cabeçalho eu coloco uma tag nave que mostra que a navegação está ali. Assim, posso usar errado? Fique à vontade. Você pode fazer o que você bem entender. Pode usar errado. Ninguém, em nenhum momento, a gente está falando aqui de paz e amor. O browser vai virar para você e vai falar assim, cara, faz o que você quiser, cara, tá tudo bem. Ele vai falar assim, tá tudo numa boa, sabe? A responsabilidade, o karma é seu, não é meu, né? É isso que o browser vai falar para você, né? Se você faz errado, pro browser tanto faz, ele vai interpretar o que ele quiser ali, mas o que você quer passar de mensagem pode ser que não seja visto da maneira correta, né? Então, quando houve essa transição do HTML4 para o 5, foram dois impactos bem grandes ali, que foram essa questão semântica. Então, realmente eu tenho elementos semânticos que eu consigo explicar de uma maneira muito objetiva aquilo que eu quero, o que eu quero dizer com o meu conteúdo. Isso é muito interessante, né? Você consegue ser objetivo tentando explicar o que você quer com o seu conteúdo. A outra parte é uma parte de multimídia que também não existia ou era um pouco pobre nas versões anteriores do HTML, e com o HTML5 você
colocou para dentro vídeo, áudio, 3D, canvas para desenho, uma série de outras coisas bem interessantes, validação de formulário, que era uma coisa que era complicadíssima, você colocou também. Então, você tornou do 4 para o 5, você tornou possível construir aplicações multimídia dentro das tecnologias abertas da web de uma maneira muito mais simples. Então, você tem então, só recapitulando ali o que a gente tem, e isso aqui tudo você pode usar, e essa é a intenção, para construir publicações ricas, publicações digitais ricas, de uma maneira que humanos consigam entender, né? Você consegue abrir isso, olhar para isso, e pela semântica você fala assim, acho que eu consigo entender o que essa pessoa quis dizer quando ela colocou isso aqui. É diferente de um código binário compilado, que você vai abrir aquilo, você vai ver um monte de 0 ou 1, ou caractere estranho, que você vai olhar para aquilo e vai falar assim, eu não entendo absolutamente nada, isso não quer me dizer nada, eu não vou conseguir corrigir porque isso não quer dizer absolutamente nada, né? Então, o que nós temos aqui nós estamos construindo documentos com objetos, áudio, vídeo, texto, de que maneira? Com semântica. Eu tenho esse texto, mas esse texto é um cabeçalho. Eu tenho esse texto, mas esse texto é um artigo. Eu tenho esse texto é uma seção. Ele é um parágrafo. Eu tenho sentido no que eu estou colocando no meu conteúdo, né? Legal. E com que tipo de tecnologia? Com markup, né? Então, eu estou utilizando etiquetas, gostei, etiquetas, para marcar o meu texto e meus objetos, e com essas etiquetas eu consigo colocar sentido naquilo, né? E o que é o HTML? O HTML é o grande protocolo que faz com que eu escreva e você consiga entender qual foi a minha intenção ao escrever, certo? Eu acho que essa é a base dos documentos da web. E agora o Renato vai falar um pouquinho sobre as questões de tags mais específicas da semântica do HTML5. E a gente fala depois um pouquinho mais sobre CSS. A gente só vai fazer um teste aqui para tentar apagar a luz aqui da frente, que acho que fica melhor para todo mundo enxergar. Eu vou colocar o Tem flash. um delayzinho de 30 segundos. Vou colocar o flash na tua cara. Não tem problema. Tem um delay aqui. Bom, mas enquanto isso eu vou contando um pouco, acho que até entrando um pouco no que o Clécio comentou, ele falou da gente construir conteúdos que sejam compreensíveis por humanos, mas eu também queria dizer que a gente tem que construir também os conteúdos compreensíveis por máquinas, né? Porque os humanos, eles vão conseguir compreender aquele conteúdo e, como ele falou, o browser ele vai interpretar aquilo de uma forma muito legal, do jeito que ele quiser. Só que talvez um grande buscador pode ser que não interprete um elemento de forma correta e você não consiga ter um certo conteúdo indexado de forma adequada. Então, por isso, é importante a gente reforçar a importância da semântica nessa questão de marcação de conteúdo dentro do HTML. Agora eu queria falar diretamente sobre os elementos. Vamos entrar um pouco mais na questão específica dos elementos do HTML e falar sobre os tipos de elemento que existem dentro do HTML. Acho que a primeira separação importantíssima para a gente considerar são os elementos de linha e os elementos de bloco. O que significa cada um deles? Os dois são containers de texto, só que um se comporta... você pode pegar esse conteúdo e definir ele como um texto, e ele vai quebrando conforme você vai inserindo outros conteúdos, e outros eles são separados como se fossem caixas e blocos mesmo, como o Clécio comentou. Você colocar um conteúdo dentro de uma caixa, se você colocar um conteúdo dentro de uma outra caixa, ele vai se posicionar ou do lado ou embaixo dele. Então, você precisa ter cuidado para saber que tipos de conteúdo você vai utilizar para cada um deles. Eu trouxe aqui até um exemplo para mostrar. Será que eu não coloquei exemplo aqui? Não, tá um pouco mais para... Deixa eu passar um pouco mais para frente, que eu acho que vale a pena mostrar. Esse daqui é um exemplo para mostrar para vocês a diferença de colocar um elemento de bloco
e um elemento de texto. Aqui, esse daqui é o código HTML. Depois eu vou explicar um pouquinho algumas tags, mas basicamente eu tenho aqui um texto e eu coloquei um elemento chamado strong, que é para dar uma ênfase a esse conteúdo. É como se ele fosse um bold, mas ele tem conteúdo semântico. Então, diferente do B, que é simplesmente para marcar que aquilo está aquilo tem ele está mais forte, o strong ele tem uma informação semântica que diz que aquilo tem que ter uma ênfase maior no texto. O B, quando a gente usa, a gente está usando simplesmente para marcar aquilo como um pouco mais escuro. Strong, a gente coloca uma informação semântica nele. Mas ele é um elemento de texto, ele é um elemento de linha. Então, como ele se comporta? Quando eu coloco o strong, ele simplesmente vai deixar em negrito, mas o texto ele continua seguindo, ele continua fluindo no texto. Se eu trocar por um elemento de bloco, como eu fiz aqui, eu coloquei um elemento, o container div, né, que é o container mais genérico que a gente tem. O que ele faz? Ele quebra esse conteúdo. Então, ele é como se ele fizesse um bloco, e esse bloco ele tem que vir para o canto esquerdo da minha página. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para saber que tipo de conteúdo eu estou colocando, porque senão eu posso colocar um conteúdo que não vai se comportar de forma adequada, e eu vou ter que depois manipular esse conteúdo, talvez com CSS, para ele funcionar direito. Então, em vez de eu considerar manipular esse conteúdo com CSS para poder fazer ele se comportar de forma adequada, é muito mais fácil fazer ele já se comportando utilizando o elemento semântico dele. Tem algumas regrinhas interessantes quando a gente fala de elementos de linha e elementos de bloco, né? O interessante é que elementos de linha, eles podem conter outros elementos de linha, dependendo de certos tipos de categorias, né? Alguns elementos de formulário, por exemplo. Então, eu posso, por exemplo, esse tipo de relação de link, eu não posso ter, porque o label é um elemento de rótulo de campo de formulário. Então, não é recomendado que eu englobe um elemento de campo de formulário com um elemento de âncora. Mas o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, colocar o ênfase, né? O elemento de ênfase, que vai deixar ele em itálico, e posso colocar o elemento de strong e colocar todo o meu texto aqui. Isso ele aceita. Esse tipo de marcação, ele aceita e permite que funcione. Outra regra importante: elementos de linha nunca podem conter elementos de bloco, mas elementos de bloco podem conter elementos de linha. Então, eu não posso pegar um daqueles elementos de bloco, por exemplo, uma div, e colocar uma âncora para poder, um elemento de link para poder cobrir esse elemento inteiro. Isso pode dar problema na hora de gerar o meu documento HTML. Mas, ao contrário, ele é válido, até porque esse elemento de âncora é aquele que eu faço a relação de link para poder clicar em um determinado elemento e seguir para outra parte da página. Elementos de bloco, eles podem conter elementos de bloco dependendo da categoria. Eu vou mostrar depois as categorias de elementos que existem aqui, mas basicamente o que eu estou dizendo? Eu não posso... Não, isso aqui está errado. Isso aqui está ao contrário, exatamente. Então, eu não posso colocar um parágrafo, um elemento de div, dentro de um parágrafo, mas o contrário eu posso fazer. Esse é o tipo de coisa que pode dar algum problema na hora de configurar a minha página, mas esse tipo de coisa eu posso fazer. Eu posso colocar um elemento de parágrafo dentro de um outro container de bloco sem que ele dê qualquer tipo de problema. E aí agora a gente entra na parte dos tipos de elemento do HTML. Então, o primeiro tipo de elemento que eu acho que é importante a gente tocar são os elementos estruturais para construir a base de uma página HTML. Então, a primeira coisa que eu preciso ter é um elemento chamado... Está escrito errado aqui. É um doctype. O doctype, por essência, ele não é um elemento do HTML, mas ele é um documento que ele passa a informação de que tipo de recomendação, de que tipo de... qual é o tipo de tecnologia que eu estou utilizando. Nesse caso, eu estou dizendo que eu estou utilizando o doctype do HTML5. Oxe, aqui também está errado, tem um a mais. A gente só vê os detalhes na hora que está grande na tela, né? Então, aqui eu estou dando a informação de que ele está válido, ele está utilizando a documentação do HTML5. Se eu estivesse utilizando XHTML, se eu estiver utilizando HTML4, essa informação muda. É importante essa informação porque é a primeira informação que o browser tem quando você vai entrar em uma página HTML. Então, a primeira coisa que o browser recebe de informação é isso, para saber como renderizar aquele conteúdo. Porque alguns elementos, eles acabam funcionando de forma diferente, até porque alguns elementos,
existem no HTML5 que não existiam no HTML4 ou no XHTML. Então, o primeiro elemento que a gente tem dentro do HTML é o elemento HTML. É o documento que a gente vai delimitar toda a estrutura do nosso documento HTML. E dentro do HTML, ele é separado por dois tipos. Ele tem o elemento head e tem o elemento body. Então, a gente tem a parte do elemento head, é onde entram, por exemplo, elementos que você pode chamar por CSS, você pode chamar JavaScript, você pode colocar comportamento dentro da sua página, dentro do elemento head. No body você também consegue fazer, mas você consegue chamar dentro do head outros elementos externos que podem interferir no comportamento da página. Eu acho que nesse momento aqui é interessante pontuar uma questão relativa entre três tecnologias que são a base a base da web, né? Que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Aqui a gente vai tocar muito forte na questão do HTML e CSS e a gente tem que considerar que HTML significa estrutura. Então o Clécio já reforçou isso, a gente vai ouvir falar muito sobre isso, que semântica é importante porque a gente tem que dar cada vez mais significado para a estrutura do conteúdo das páginas. O CSS, ele serve para você formatar o visual da página. Então, você consegue definir tipos de fonte, você consegue definir posicionamento, você vai fazer um estilo próprio da sua página. Você vai posicionar a sua imagem no canto superior, canto inferior, você vai diminuir ou aumentar o tamanho de conteúdo. E o JavaScript é comportamento. Com JavaScript você consegue manipular elementos da página ou elementos que estão vindo de outros recursos da página para que eles possam ser executados dentro desse elemento HTML. Então aqui a gente está colocando os principais elementos para poder chamar cada um desses recursos. Então a gente falou do elemento head. Dentro desse elemento head a gente utiliza esse elemento link para chamar um arquivo CSS, por exemplo. O elemento style, para a gente poder definir um CSS dentro da própria página HTML. Depois vocês vão ver um pouquinho como a gente vai fazer esse tipo de coisa. E um elemento de script para você chamar alguns elementos em JavaScript, por exemplo. Nossa, está bem ruim para enxergar aqui. Mas essa daqui é basicamente... Vou tentar apertar de novo, ver se apaga. Vamos esperar para ver. Essa daqui é a estrutura base de uma página HTML. Então, você tem, primeiro, o elemento doctype, agora escrito corretamente. Você tem o elemento HTML já definindo o idioma da página. Isso daqui é extremamente importante, porque esse atributo ele consegue passar a informação de que idioma o navegador ou qualquer player que esteja verificando essa página, qualquer desses players eles consigam saber que idioma eles vão encontrar dentro dessa página. E isso pode ser mudado em qualquer momento dela. Então, se eu tenho um texto em inglês, eu tenho que definir que o conteúdo dessa página vai ser em inglês. Dentro do elemento head, eu tenho esse elemento chamado title, que é basicamente o título da página, é aquele título que aparece em cima do navegador, né, nas abinhas do navegador. Essa também é a primeira informação, é uma das primeiras, não, na verdade é a primeira. É a primeira informação que o navegador vai transmitir para o usuário, que é o elemento de título. Ele vai passar essa informação para poder colocar naquela barrinha e, de repente, apresentar isso de outras formas para o usuário. E depois, dentro do elemento body, vem toda a estrutura do HTML que a gente vai ver agora. O HTML ele é muito flexível, então existem diversas formas de você publicar conteúdo dentro do HTML. Então, por isso ele foi definido, os elementos do HTML foram definidos por tipo de conteúdo. Então a gente tem conteúdo interativo, parsing, metadados, de seções, cabeçalhos e de conteúdo embutido dentro da página, e parsing e flow. Eu vou passar por cada um deles para explicar o que cada um deles representa dentro do HTML e vocês vão ver também quais são os elementos que estão embutidos nela. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, todas essas apresentações elas vão estar disponíveis numa página que a gente vai deixar dentro do seu web, com os vídeos também dessas apresentações. Tudo isso aqui está sendo gravado para a gente disponibilizar depois. Então, se tiver algum link ou referência, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão receber o conteúdo desse workshop.
Então, os primeiros elementos que eu queria mostrar para vocês são os elementos de metadados que são possíveis dentro do HTML5. Então, são basicamente elementos para apresentação e comportamento. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o elemento link, que eu já falei para vocês que serve para você trazer um documento CSS para customizar a sua página. O elemento meta para você também definir outras fontes de dados, para quem já trabalha colocando elementos, por exemplo, com frameworks, já deve ter visto grande parte desse conteúdo embutido nesses elementos. Script e NoScript são elementos interessantes, porque o script você chama o conteúdo que vem em um JavaScript, você vai chamar algum comportamento dentro do JavaScript, mas o NoScript ele serve para você dizer o que vai acontecer se esse script não rodar. Então, se for o caso de você implementar algum tipo de recurso que dependa do JavaScript, você pode colocar isso no script para dizer para o usuário, olha, se você não conseguir acessar, você pode utilizar este link para acessar uma determinada informação. Então, você pode colocar um tipo de recurso para possibilitar que o usuário que não consegue executar aquele script, talvez por um navegador antigo ou um dispositivo qualquer, ele não esteja acessando. Style, template e title. O que eu tinha comentado do title, seu primeiro elemento, o style, ele serve para você customizar o conteúdo da página. Aqui tem um exemplo rápido mostrando um pouco de conteúdos em metadados dentro de uma página. Aqui utilizando a RDF, né? Então você tem elementos específicos que não fazem parte necessariamente do HTML, mas eles servem para fazer marcação de conteúdo que podem ser úteis para você conseguir marcar determinadas relações dentro da página. Então, vocês vão ver amanhã, acho que um pouco dessa relação de metadados, mas quando a gente fala de publicações digitais, você consegue fazer certos tipos de marcações para você fazer marcações de autores, datas de publicação, tudo isso de forma semântica dentro da página, utilizando certos recursos de metadados. Estou com isso daqui na mão e não está funcionando. Esse flow content são basicamente todos os conteúdos que funcionam dentro do body para você tratar e dar significado aos elementos da página. Então você tem o elemento de âncora, que serve para você fazer links, você tem o elemento de bloco aside para fazer um conteúdo complementar, você tem o elemento de quebra de linha, você tem um elemento para você tratar certos tipos de script, aquele div, aquele elemento container que a gente falou há muito tempo. Os cabeçalhos também estão todos relacionados aqui, ou seja, praticamente todos os elementos semânticos, eles entram nessa parte de flow. Então a gente mostrou os elementos de metadados que ficam basicamente dentro do header, e esses elementos flow, eles funcionam todos eles dentro do elemento body do HTML. Isso é importante porque eu não posso, por exemplo, colocar um elemento de âncora dentro do meu elemento head. Então eu tenho que separar a parte da inteligência da minha página com a parte do corpo onde vão ser executadas onde vão ser colocados os elementos semânticos. Aqui é um exemplo rápido mostrando como funciona. Então, essa daqui foi cortada, mas só para explicar um pouco, porque nessa parte anterior, talvez alguns podem não ter percebido, mas a gente fala do elemento IMG, a gente fala do elemento figure, cadê o elemento figure? A gente fala do elemento figure, mas aqui ele não fala do elemento fig caption, que é um elemento que faz parte ele também funciona dentro do body, mas ele não está aqui nesse elemento de flow, porque aqui ele está simplesmente colocando os elementos que são a raiz da estrutura, ele não está colocando os elementos que vão dentro dele. Por exemplo, quando ele fala de tabela, ele fala de table, mas ele não coloca TD, não coloca TR, não coloca TH. Mas eles também funcionam sim dentro do flow, do flow content, desde que estejam dentro desse elemento. Então o elemento figure, o elemento fig caption, só vai ser permitido dentro do elemento figure. E esse elemento figure ele é bem interessante porque é um elemento novo do HTML5 que surgiu para você agrupar conteúdos dentro de imagens. Na verdade, agrupar conteúdos relacionados à imagem, acho que é o mais correto de se dizer. Porque antigamente, como a gente publicava uma imagem dentro do HTML? Elemento IMG, o atributo source, para você dizer de onde está vindo essa imagem,
e o atributo alt para você descrever essa imagem. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre ele, mas esse é um atributo extremamente importante para acessibilidade, você descrever essa imagem para quem não consegue enxergar esse conteúdo. Basicamente, para colocar uma imagem num site, era isso. No HTML5 você tem agora um agregador, esse elemento figure, que você pode envolver o conteúdo, e o elemento fig caption, que ele funciona como aquela legenda que você coloca embaixo de uma foto, né? E o que normalmente o pessoal costuma fazer é duplicar o conteúdo do alt dentro do fig caption. Não, eles têm funções totalmente diferentes. O atributo alt serve para descrever o conteúdo da imagem para quem não vê. O fig caption, talvez você vai dar uma explicação mais ampla, você vai colocar a informação do autor, o autor da foto, alguma informação que vai estar visível para o usuário. Por quê? Esse atributo alt, ele não está visível para o usuário que consegue enxergar aquela foto. Já o elemento fig caption, por padrão, ele está visível. Você pode esconder com CSS, mas por padrão ele vai ser acessível para o usuário. Então, quando a gente for publicar uma imagem, essa estrutura dentro do HTML, ela funciona muito bem. O section content, basicamente, são as estruturas para você definir elementos, definir áreas dentro da página, né? Área de navegação, área de seções, área de artigos e conteúdos complementares, né? Basicamente, essa aqui está bem ruim, né? Basicamente é a gente possibilitar que eu possa definir as áreas da minha página conforme o meu interesse. Então eu tenho aqui um elemento header que tem um H1, tem alguns elementos de âncora, e dentro desse elemento header eu tenho aqui um elemento de navegação, o elemento nav. Então, aquilo que o Clécio mostrou no início, aquele desenho do cabeçalho e da navegação todos agrupados, no código ele está definido dessa forma. Eu tenho aqui um elemento header, que abre aqui e fecha aqui. Dentro desse elemento header, eu tenho o elemento nav que abre aqui e fecha aqui. A partir daí, eu tenho o conteúdo dentro de um elemento article que começa a ser definido. Com relação à quantidade de elementos de section que eu posso ter na minha página. Eu posso repetir os elementos? Eu posso ter mais de 2 elementos header na minha página? Sim, você pode. Aqui nesse caso tem um exemplo mostrando isso. Eu tenho o elemento header, só que eu tenho o segundo elemento header que está dentro de um elemento article. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando dentro desse elemento article, eu estou criando uma nova estrutura semântica de hierarquia dentro dela. Eu estou colocando o elemento header para dizer que isso faz parte de um cabeçalho dentro desse conteúdo. Só que você percebe que, mesmo utilizando os 2 elementos header, ele está utilizando um elemento H1 de cabeçalho, aqui dentro também tem um outro elemento H2, e nesse próximo header ele está continuando seguindo com um elemento de cabeçalho H2. Ele está mantendo a hierarquia desse conteúdo de cabeçalho. Quando chegar aqui na parte de cabeçalho, eu vou detalhar um pouquinho mais isso, mas basicamente você pode repetir esse conteúdo. O único elemento que você não pode repetir numa página é o elemento main, que é um elemento que é um container que serve para você praticamente encapsular todo o conteúdo da página. É um container para você tentar juntar todo o conteúdo da página. É um elemento que sempre foi muito pedido, né, nas documentações do W3C, porque você criava uma div para poder juntar todos os objetos, e para isso foi criado esse elemento main para poder juntar todos eles de uma vez só. Aí entra a questão dos tipos de elemento de cabeçalho. Essa estrutura de cabeçalho ela é extremamente importante, porque aqui você dá peso a cada um dos itens de cabeçalho da sua página. Então você tem uma estrutura hierárquica que passa... Imaginar que você tem uma publicação. Você colocou o título principal dela como um H1. A partir daí você vai começar os subtítulos H2, H2, H2. Dentro dos subtítulos você vai seguir para o H3 e assim por diante. O HTML5 ele possibilitou uma questão muito interessante, que é você criar subestruturas dentro de outros elementos. Então, antigamente a gente colocava um elemento H1, colocava H2, H3 e por aí vai. No HTML5 você consegue hoje colocar uma estrutura de cabeçalhos, vamos dizer assim, num elemento main, e dentro de um elemento section você pode criar uma nova estrutura de cabeçalhos de H1 em diante. Qual é o problema de utilizar esse recurso? Especialmente para acessibilidade, isso tem um impacto muito grande, porque os principais leitores de tela eles não conseguem identificar a diferença semântica de um H1 que está no topo da página, que está na raiz assim, do HTML, para um H1 que está dentro de uma section.
para ele vai ter o peso semântico vai ser o mesmo. Só que na sua publicação ele não tem o mesmo peso semântico. Você tem uma estrutura de um cabeçalho principal no topo e lá embaixo você tem um outro cabeçalho de nível 1. Então, o recomendado é utilizar, pelo menos eu utilizo esse tipo de técnica, de utilizar uma estrutura baseada sempre em 1H1 e você seguir adiante. Como o Clécio comentou, o browser não vai te dar bronca se você utilizar dessa forma, mas isso vai ter um impacto especialmente na hierarquização do conteúdo das páginas. Quer comentar alguma coisa? Só, rapidinho, só essa questão do section, o que a gente está falando, a questão de acessibilidade section, ela... Foi? A questão de acessibilidade section, assim, o que o Reinaldo falou é aplicado à web, talvez para publicações como o EPUB, o comportamento seja um pouco diferente. Então a gente está falando aqui, para acessibilidade numa página web, você colocar, você siga essa regra, é a melhor regra mesmo. 1H1 por página, identificação única, principal. O section, ele foi pensado como seções, subdivisões para publicações mesmo. Então, por isso que ele tem um novo cabeçalho semântico. A gente pode amanhã ver com o Zé Fernando como é que isso se comporta e qual o impacto na acessibilidade dessas subdivisões em seções. Mas talvez, como a gente está pensando em publicação, na publicação não tem um impacto tão grande você fazer subseções, né? A gente tem que fazer teste de acessibilidade nisso, mas ele foi pensado justamente para isso. O section é como nos jornais lá fora, são seções como se fossem cadernos diferentes. Então, quando você tem o caderno 1, caderno 2, caderno 3, você faz uma nova section, você faz uma nova seção para aquele caderno e você começa um novo nível de cabeçalho a partir daquilo, né? Páginas web, você pode, não se recomenda. Publicações talvez possa ser ok. A gente tem que fazer uns testes. Desculpa a parte. Não, mas acho que é importante ter esse à parte, porque a gente está falando sobre tecnologias web. A gente está começando com a estrutura base da web. Então, algumas características, algumas coisas mais específicas, vocês vão ver que para o EPUB ele funciona de um formato diferente. Mas a regra para a web, ela permite esse tipo de coisa, mas você pode utilizar tanto uma estrutura de um cabeçalho H1 e seguir a estrutura, como você criar vários dentro dele. Então, dentro da estrutura base da web, sim, isso é possível. Mas como o Clécio falou, dentro do EPUB, isso vai ser discutido amanhã, como isso pode ser implementado de uma maneira mais clara. Aqui é só para mostrar rapidamente a estrutura do elemento HTML, considerando os cabeçalhos. Então, eu tenho um primeiro cabeçalho, depois eu tenho abaixo dele os elementos relacionados a H2. Esse daqui, ou seja, ele é um subtópico desse tópico. E a partir daqui eu sigo com esse com esse quarto cabeçalho H2 para dar continuidade a essa lista de elementos na página. Os elementos de parsing são elementos que fazem marcação dentro do documento. Então aqui a gente vai ver principalmente elementos que você pode fazer relação não só com hiperlinks, mas que você pode agrupar certos conteúdos, especialmente conteúdos em linha. Então você tem os elementos de âncora, você tem elementos de áudio. Eu digo elementos de áudio e vídeo porque os elementos de áudio e vídeo você pode agrupar outros tipos de elementos, como, por exemplo, legendas e conteúdos em texto até dentro deles, caso esses elementos de vídeo eles não sejam executados. iframe também, você pode permitir outros tipos de recurso, input, label. Então, essa daqui é uma lista rápida só para mostrar para vocês os elementos que você pode envolver outros elementos dentro do seu HTML. E o Embed Content, eles são elementos que importam conteúdo de outra fonte. Não necessariamente só o Embed serve para exibir um vídeo, mas você pode exibir outros tipos de objetos digitais dentro de uma página web utilizando esses elementos. Então, basicamente, eu tenho o elemento áudio, eu tenho o elemento vídeo, o próprio elemento SVG, ele te permite trazer outro tipo de conteúdo para a página. Elemento iframe, né? Quem nunca usou um iframe para poder trazer um conteúdo de uma outra página HTML para dentro de um conteúdo da web. Object, quando eu tenho um tipo de objeto genérico, ou mesmo o embed, né? Eu tenho um tipo de objeto genérico que eu quero trazer para a minha página e que ela seja suportada para aquele conteúdo. Então eu tenho esse tipo de elemento, esse embed content serve simplesmente para poder apresentar conteúdos que vão rodar dentro da minha página web, só que venham de outra fonte. Seja uma fonte externa,
utilizando uma URL absoluta, por exemplo, www. alguma coisa, trazer esse conteúdo para rodar na minha página, quanto se ele estiver na mesma estrutura, na mesma estrutura de diretórios da minha página, né? Esse aqui é um exemplo rápido mostrando como funciona o elemento embed. Então ele está trazendo dois tipos de elementos de vídeo. Normalmente, o que ele faz com o elemento de vídeo, especialmente? Ele pede dois tipos de fonte de vídeo, porque a maioria dos browsers já dá o suporte ao vídeo MP4, mas alguns, se não me engano, acho que é o Opera que não está suportando o MP4, né? Mas eu não tenho certeza. Eu estava dando uma pesquisa, acho que o Opera Mini não suporta MP4. Então, para esses que não suportam, você pode colocar outras fontes de vídeo também. Então, basicamente é isso. A questão dos elementos do Embed Content é para você trazer conteúdos de outras fontes. E você pode trazer mais de um conteúdo caso ele não dê suporte. A regra é, ele sempre vai tentar a primeira fonte. Se ele não conseguir, ele vai tentar a segunda fonte. Conteúdo interativo, que é para o usuário literalmente poder utilizar esse conteúdo, interagir com ele. Então, os elementos de âncora. Aqui ele tem alguns poréns muito importantes. O elemento de âncora, se existir o atributo href. O atributo href ele serve para você dizer para onde vai aquele link que você está colocando no elemento A. Então, você coloca o elemento A, coloca esse atributo href, talvez para www. alguma coisa, coloca o conteúdo e fecha esse elemento A. Sem esse elemento href, ele não é um conteúdo interativo. Você não consegue clicar no elemento A. Se não me engano, você consegue... Ele até pode mudar o cursor, mas ele não vai ser considerado como um elemento interativo. Elemento áudio, a mesma coisa, porque se você colocar um elemento áudio e não definir que o atributo control esteja habilitado, ele não vai te dar aquela barra para você dar o play, pause e voltar o conteúdo multimídia. Então, se você não tiver esse atributo control, ele não vai ser um elemento interativo. Ele vai simplesmente funcionar como um container de áudio que você pode pedir para ele executar automaticamente, mas o usuário não vai ter interação com esse conteúdo. Embed já foi falado, iframe. O elemento IMG. Aqui entra uma questão muito interessante, que acho que a gente volta para a web do começo dos anos 2000, né, quando a gente tinha uma imagem e as pessoas utilizavam mapas de imagem para poder identificar cada elemento interativo da página. Esse tipo de recurso ainda é possível fazer. Imagina que você tem um mapa do Brasil e você quer que cada estado ele seja clicável. Você pode criar um mapa de cada um dos estados para você poder fazer com que ele seja selecionável e você vá para outro elemento. Por isso, eles falam do elemento de imagem. Se você está utilizando esse atributo useMap, você está dizendo que você pode mapear essa imagem e essa imagem vai ser interativa. Diferente de eu colocar um elemento de âncora na frente, que vai mandar essa imagem para um outro lugar, eu não estou dizendo que a imagem vai ser interativa. Eu tenho o elemento de âncora, que o conteúdo dessa imagem vai tornar esse conteúdo interativo. Input, a mesma coisa, se eu não tiver com o input type, ou não tiver um valor igual a hidden, ou seja, é um campo de formulário que está escondido, ele não funciona como um elemento interativo. Eu não consigo interagir, não consigo colocar meu cursor dentro da página para fazer ela funcionar. E a mesma coisa, elemento label, select, text area, e um elemento de vídeo também, se não tiver o atributo de controles, que exibe os controles para que eu possa controlar e dar o play nesse vídeo. Então, basicamente, a história do link que eu falei, a gente tem o elemento de âncora com o elemento href, e esses daqui são elementos de links. Esse daqui, ele não é considerado elemento interativo, porque ele não está dizendo para onde esse elemento interativo vai ser indicado. Então, sempre que eu quiser colocar um elemento de âncora que ela vai mandar de uma página para outra, eu preciso ter esse endereço, esse atributo href, para que ele possa seguir adiante. E agora, vamos entrar na questão dos atributos, né? O Clécio já comentou no começo sobre os atributos das páginas, né? Então, existem dois tipos de atributos. Os atributos específicos de cada elemento HTML, e para saber o que significa cada um deles, quais são os atributos possíveis em cada um deles, efetivamente você precisa ir na documentação do W3C e entender como cada um deles, quais são os atributos e como ele se comporta. Aqui eu trouxe só um exemplo do elemento de âncora, né? Então,
quais são os atributos específicos para esse elemento? Ele possibilita colocar o href, que é a fonte, que é o endereço de onde vai ser o destino desse link. O target, para dizer onde ele vai abrir esse novo link, né? Se ele vai abrir numa nova janela, se ele vai abrir dentro de um container específico, dentro de algum ID específico. hreflang, type. E outra coisa que eu acho importante a gente citar são os atributos globais. Normalmente no elemento A, a gente usa basicamente o elemento href, target. O hreflang você pode utilizar para poder dizer qual é o tipo de idioma que vai ser exibido na página de link que você está mandando o seu usuário. Então, pensa que você tem uma página que você vai mandar para, sei lá, um campo de formulário, e esse formulário está em inglês. Você pode utilizar esse hreflang para dizer qual é o idioma que vai ser encontrado naquela página de destino, né? E aí entram os atributos globais, né? Os atributos globais são os atributos que servem para todos os elementos do HTML. Só que eles não são obrigatórios. Você pode utilizar se você achar necessário esse tipo de informação. Por exemplo, a access key serve para você dizer qual vai ser a sequência de navegação entre os elementos interativos. A classe e ID, que o Class já comentou. Dir não está relacionado ao elemento container dir, mas está relacionado à direção do texto que vai ser exibido. Isso é muito comum, especialmente quando a gente vai trabalhar com páginas em outros idiomas que a leitura não funciona da esquerda para a direita, e sim da direita para a esquerda, né? Como chinês, árabe e alguns outros idiomas, né? Hidden, para você simplesmente esconder um elemento específico. Style. Desculpa, falei do access key. Access key é outra coisa. O que eu tinha comentado, o tab index é para você definir a ordem de navegação. Access key é para você fazer algum tipo de atalho de teclado para um determinado elemento interativo. Você pode utilizar esse access key. Por exemplo, eu vou fazer um comando e quando apertar 1, ele vai fazer o foco em um determinado elemento. Então eu posso utilizar ele para isso. E o tab index ele serve para você configurar a navegação dentro de um elemento HTML. Então, quando você navega por elementos interativos, tenta imaginar assim, uma navegação pela tecla tab, você navegando por todos os elementos interativos. Então, ele vai ler o seu código de cima para baixo. Ele vai passar, talvez, pelo logo, vai passar pela navegação, vai passar por um menu lateral, depois vai para um campo de formulário. Se eu desenhar uma estrutura de tab index, eu posso dizer que no primeiro tab ele vai para o logo. O segundo tab, ele vai lá para o rodapé da página. Aí o terceiro tab, ele pode voltar para os outros elementos. Eu posso controlar isso dentro dos elementos da página. Claro, o ideal é que a gente tenha uma estrutura semântica que eu não precise utilizar esse tipo de coisa, mas se for necessário, ele está disponível, existe esse tipo de recurso, né? Agora eu queria entrar um pouco mais na parte da prática, né? Acho que a gente ouviu muita teoria aqui de HTML, de elementos, fala muito de estrutura semântica. Então eu queria agora começar a mostrar para vocês assim, a estrutura de uma página HTML. A gente construir essa página HTML juntos, uma página bem simples, né? Bem básica, mas focando nos principais elementos que a gente acabou vendo aqui. E para a gente poder ir conversando e depois ter um tempo até para tirar dúvidas e explicar um pouco o que a gente fez. Então, Quassio, vamos fazer junto aqui? Life Coach. Deixa eu tirar ele daqui primeiro, só para poder... Opa, deixa eu ver aqui o modelo. Quer ficar para cá? Deixa eu ficar mais fácil, a gente vai se falando assim. A gente vai... Vai fazendo jogral assim. Aqui ainda não apagou a luz, vamos ver se eu consigo. Oi? Vamos ver. Ups. Então acabou, gente. Acabou, obrigado. Obrigado. Não, o intervalo é daqui 30 minutos. Não tem problema, ainda estamos em tempo. Então o que a gente vai fazer agora assim, é apresentar rapidamente a estrutura de um elemento HTML. Vamos esperar primeiro descer, vai. Você tem que dar um código para isso. Ele tem aqui uma informação, aperte e aguarde até o projetor
até a tela descer automaticamente. Vou falar um pouco sobre o UX nesse meio tempo. Então. Espera aí. Pois é, né? Pois é. Experiência. Vamos falar um pouquinho sobre o X, então, a experiência. Então, teoricamente, ele vai ligar e vai descer, né? Ele tem um delay de uns 30 segundos para... 1 minuto. Então... Bom. Bom, então a gente vai... Vamos conversar. Bom, acho que vamos aproveitar então esse 1 minuto, assim. Alguém quer tirar alguma dúvida? Ele tava descendo. Ah, sério? Tava. Aí, não. Tá, calma. Espera. Calma. Isso. Então acho que enquanto ele vai apertando para ver se ele desce ou não, tá de sacanagem, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que a gente pode fazer um... tá ligando, ó. Tá acesa a luz ali. Tá? Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa sobre o que a gente viu até agora? Tem 20 segundos. Aí... Em relação ao JavaScript, estava vendo um podcast essa manhã que fala que o JavaScript tem muita falha na interweb, né? Dependendo do cara que programa, vai dar muita falha na interweb. Tem algum outro meio de corrigir, ou tem algum meio de corrigir essas falhas fora o JavaScript, ou algum meio de usar outro meio fora o JavaScript para fazer a mesma coisa que ele faz? Caramba, que complexo, hein? Eu acho que assim, uma das coisas que vem acontecendo e... Bom, primeiro para te responder assim, não sei se tem alguma coisa nesse sentido, mas uma coisa que eu percebo que vem acontecendo, especialmente com a evolução da tecnologia, muita coisa que era utilizada, que era feita com JavaScript, está sendo embutida dentro do HTML. Então, antigamente, para você fazer uma validação de formulário, por exemplo, você precisava de pelo menos umas 10 linhas de JavaScript para poder resolver isso. Hoje, com um atributo de HTML, você já faz isso. Por exemplo, o campo de formulário, ou então o tal do picker de data, né, do input type date. Você clicar ali, abrir um picker de data para você escolher ele, você não precisa mais de 200 linhas de JavaScript para fazer aquilo. Você tem um atributo só que já faz aquilo. Então, a ideia é que você possa, conforme a tecnologia vai evoluindo, as coisas mais simples de se resolverem acabem indo para dentro do HTML. E o JavaScript ele sirva especificamente para resolver problemas mais complexos, né? Só para você entender, assim, o JavaScript é uma linguagem ótima, tá? Ela é a função principal do JavaScript, a gente não vai tratar disso especificamente aqui, porque muito provavelmente para publicação digital a utilização de JavaScript vai ser bem limitada, né? Mas JavaScript é uma linguagem ótima, tem suas falhas porque ela foi construída pela comunidade no decorrer do tempo, né? Ela começou como um improviso e acabou se tornando uma linguagem padrão, né? Então tem muito legado ali que parece uma coxa de retalho, parece ter muita coisa estranha. Tem uma palestra da Lia Verou só sobre as coisas estranhas do JavaScript, mas é a melhor coisa que se tem, não existe alternativa para isso hoje como linguagem padrão. Tá? O que as pessoas estão fazendo hoje, o que eu estava até comentando com o Reinaldo, que é temerário, é usar JavaScript como um elemento principal para gerar todo o resto da web. Então você usa você usa um framework para gerar. O ano passado tinha o site de uma conferência de UX que você não viu o código, simplesmente porque o código era todo gerado por JavaScript. Então você fala assim, acessibilidade, semântica, indexação... Acabou tudo. Tudo isso é gerado automaticamente. Então, não culpe o mensageiro, não culpe a ferramenta, culpe a maneira como se usa. Então, existem as 3 camadas. Então, você tem o markup para fazer os objetos semânticos, você tem o CSS para estilo, visualização, agora animação também, e você tem a 3ª camada, que é a camada de interação, que o JavaScript é realmente a melhor coisa, né? Existiram outras linguagens no passado para fazer isso. VBScript, você lembra disso?
lembra? Ainda bem que morreu. Mas sobrou o JavaScript, que é aberto e é bom para o que ele se propõe. Certo? Agora que voltou aqui. Isso, agora voltamos, Então, Voltamos. voltamos. Deixa eu aumentar um pouquinho, acho que essa fonte aqui, que acho que vai dar para enxergar um pouco melhor. Não vou arriscar apertar os botões aqui para não estragar de novo. Se colocar preto no branco aí, tem estilo. É que acho que assim pelo menos é bom que a gente consegue identificar os elementos. Mas basicamente assim, aqui a gente tem uma estrutura base da construção de um documento HTML. Então eu tenho o meu documento... Tem laser? Tem. Com laser? Com laser, WOM. Ah lá. Eu tenho o meu documento, o meu doctype, não acertar no olho. O elemento HTML, sempre identificando o atributo lang para definir o idioma da página. Dentro do head eu tenho a estrutura para dizer primeiro o char7. Isso aqui é muito legal porque eu posso dizer a codificação que está essa página. A gente está usando essa codificação de UTF-8 para que ela seja mais global, mas a gente pode definir dentro de uma lista diversos tipos de caracteres que podem ser exibidos dentro dessa página. Então o char7 ele tem ele tem uma grande importância para você definir como esse conteúdo vai ser exibido. Para você não correr o risco de colocar um conteúdo na página e quando ele for ser exibido no browser, aparecerem caracteres estranhos. Você tem que saber o tipo de char7 que você vai utilizar para que ele seja renderizado de forma adequada. O elemento title, o elemento link para a gente poder definir o CSS e aqui todo o conteúdo do body. Então, eu tinha até separado um texto, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. A gente colocar um texto corrido aqui. Não era aqui. Não, estava em outro... Eu tinha deixado separado aqui um texto, eu só queria copiar um texto. Eu vou copiar um texto aqui genérico só para mostrar para vocês o que a gente pode fazer dentro do HTML. Então, beleza, peguei um texto qualquer e vamos dizer que eu vou jogar ele dentro do meu código HTML. Então, eu tenho aqui todo o texto, está separado, quebra de linha, bonitinho. Se eu salvar e visualizar esse conteúdo num browser, a primeira coisa que ele aparece é todo o texto corrido. Então, eu tenho toda a informação em texto corrido. Agora, a partir daí, eu começo a colocar semântica dentro desse objeto. Então, por exemplo, se eu precisar fazer essa quebra de linhas, então, vocês percebem que eu tenho os parágrafos na página. Um elemento de parágrafo é o elemento P, que eu abro e fecho ele. Vamos colocar só 2 parágrafos para a gente não perder muito tempo. E aí, com um passe de mágica, a gente começa a quebrar esse conteúdo. Deixa eu aumentar um pouco. A gente começa a quebrar esse conteúdo em parágrafos. Eu estou utilizando aqui um estilo, só que na verdade eu mudei o nome dele para que ele não pegue o estilo da página, para mostrar especificamente o código HTML cru, sem nenhum tipo de estilização. Eu só estou marcando para vocês a estrutura básica do meu documento HTML. Vocês percebem? Fala no microfone aqui. Será que isso aqui funciona? Daí a gente divide. Vamos ver. Pode ser uma boa, né? É que esse daqui é da gravação. Ah, tá. Então, desculpa. Vocês podem ver que assim, mesmo sem CSS nenhum, você volta para os princípios da web e ele vai mostrar para você o resultado semântico daquele negócio. Por exemplo, daqui a pouco a gente viu assim que você usa o P para fazer um parágrafo, ele vai te mostrar um parágrafo. Depois eu posso estilizar isso da maneira como bem entender, mas essa é a maneira como, por exemplo, o Google, ou como o Bing, ou como um leitor de tela interpreta o seu código. Então, muito provavelmente todo o seu estilo vai ser ignorado e a sua estrutura nua vai ser o que importa para a compreensão do que você está colocando ali. Está funcionando aqui, é só a gente falar próximo aqui do microfone. Então, beleza. Agora, vamos dizer que a gente vai colocar uma estrutura de cabeçalhos aqui. Vamos fazer aquela estrutura dos elementos de cabeçalho. Vamos colocar um H1. Título. Eu sou péssimo em criatividade para poder criar essas... Não, melhor, coloca título 1. Boa. Título 1. Melhor esse negócio. Então, vamos lá. Título 2. E
título 3. Eu queria mostrar isso visualmente para vocês. Beleza. Uma outra coisa interessante mostrar antes disso. Vocês perceberam que aqui no título da página ele está pegando o nome do arquivo, porque eu não coloquei nada no título da página. Se eu colocar um Olá Mundo, além de colocar os parágrafos no título da página, ele já coloca essa informação no elemento title da página. O que é importante pontuar aqui, quando a gente fala de cabeçalhos, além da informação semântica que a gente colocou, um cabeçalho de importância nível 1, nível 2, nível 3, vocês percebem que tem uma diferenciação visual mesmo desse conteúdo. Então, o título H1 ele é maior, H2 menor e H3 menor. O que vem acontecendo? Acontece muito. Você ter cabeçalho de nível 1 e você diminuir o tamanho dele com CSS. Você tentar pegar cabeçalhos de nível muito alto para você diminuir com CSS. É encher de nível 1 para poder resolver o SEO da página. Então, às vezes isso pode atrapalhar a estrutura de leitura da página. Você está quebrando a semântica, porque quando você tem um cabeçalho nível 1, você espera que a próxima sequência seja um cabeçalho de nível 2. De repente você tem um outro cabeçalho de nível 1 e a coisa fica meio complicada, né? Já aviso que isso não funciona para SEO. Ó, fala mais perto aqui do microfone. Isso não funciona para SEO, não faça isso. E aqui, o interessante é assim, você vê que isso daqui que você está vendo é uma volta no tempo aos primórdios da web. Então, o que acontece é que, para que a web foi criada na sua origem? Para publicações científicas. Então, o que era importante que houvesse uma diferenciação entre cabeçalho. Aqui você está colocando uma hierarquia de conteúdos, você está fazendo tudo isso. Isso já existe desde a primeira versão do HTML. Então, quando você coloca lá um cabeçalho de nível 1 e ele sem CSS, que não existia mesmo, né? Simplesmente não existia, ele mostra um título grande, isso indica que, se você pegar esse documento puro e renderizar esse documento puro, ele vai minimamente te mostrar um documento estruturado, que uma publicação científica precisa, tá? Então, isso aqui, isso que o Clécio falou é verdade. Isso daqui é web lascada ainda, né? A gente está num nível, assim, muito rústico, sem formatação visual, a gente não está definindo posicionamento nem nada. A gente está colocando simplesmente um objeto abaixo do outro. Mas voltando à formatação de texto, né? Então, eu tenho aqui os parágrafos para fazer uma quebra de parágrafos, mas se eu quiser, por exemplo, quebrar uma linha, eu vou colocar aqui um elemento, eu vou colocar aqui simplesmente o elemento BR, que o BR serve simplesmente para fazer uma quebra de linha. Então, se você precisar deixa eu mostrar ele funcionando, que acho que é melhor antes de explicar. Que ele foi lá para o canto, mas deixa eu aumentar. Percebe que logo... cadê a ponteira? Percebe que logo ali, depois de padrões, ele fez uma quebra de linha. É muito comum, acho que vocês devem ter visto isso, especialmente quem mexeu no código, alguém vai fazer essa mudança de parágrafo e você ter 2 BRs, né, para tentar simular essa diferenciação entre os parágrafos. Se eu colocar aqui um outro BR, visualmente ele vai parecer que eu criei um outro parágrafo, só que aí volta naquilo que a gente está falando de semântica. Parágrafo é um parágrafo, você tem um bloco que começa e termina. Então, você tem um parágrafo que começa e termina, o próximo também tem que começar e terminar. Não adianta você simplesmente colocar 2 quebras de linhas para poder iniciar um parágrafo novo, né? Você pode colocar... Pertinho. Você pode colocar um elemento agora também da web lascada, que é o HR, só para mostrar que assim, o BR ele pula a linha, mas não mostra nada, e daí o HR ele é o pula-linha, só que ele coloca uma linha no meio, né? Então, isso também é um elemento da web a lenha, né? Mas que é muito útil funciona. Até hoje. Funciona e é muito útil até hoje. Geralmente você vai precisar fazer uma marcação que é uma linha, você estiliza o HR e funciona muito bem. E semanticamente faz todo sentido, porque você fez uma quebra de linha, com uma linha aparecendo, ele funciona muito bem. E se você tirar o CSS, ele vai funcionar bem, como está funcionando aí. Isso. Então, continuando a formatação visual, eu posso... Diga. Espera, só passar o microfone para ela. Não, a gente estava comentando aqui que algo curioso é que isso funciona bem no HTML, mas no EPUB ele não aceita o HR sem você fechar a tag. Você é obrigado a você fechar, senão ele dá erro. Assim, né? Não funciona. Do XML, Isso acontece porque... Fala aqui.
Isso acontece porque provavelmente ele está seguindo os padrões do XML para fechamento, entendeu? Então, eu gosto. Tá? Então, eu não acho que é ruim, acho que é bom. Tem algum... continuando na estilização, por exemplo, para eu dar ênfase, que eu deixar ela em negrito, mas dizer que aquilo ele tem que ser reforçado no meu texto. Então, eu tenho o elemento strong. E eu posso, dentro desse strong, dizer que aqui ele vai ser um elemento em itálico, vai ter uma ênfase, porque ele está em outro idioma, eu quero deixar ele em itálico. Então, o que eu estou fazendo? Agora entra aquela questão que o Clécio comentou no começo. A gente está agrupando elementos. Então, eu tenho um texto todo que está em negrito e dentro dele uma parte dele vai estar em itálico, né? Então, a gente tem aqui o World Wide Web em itálico. O consorte faz parte desse primeiro bloco. E daí você vê que é o seguinte, você poderia até usar um elemento que antigamente se usava muito, que era um elemento só para dar a ênfase visual, né? Que era o elemento B. O B era para bold e o I para itálico. O I para itálico. Agora, você coloca isso como strong. Strong quer dizer que você quer reforçar aquele conteúdo. Você colocou um peso semântico para isso, e mesmo que isso não seja interpretado como negrito, ele vai ser interpretado como, olha, tem algo importante aqui no meio, essa pessoa quis reforçar essa ideia. Né? Então a máquina pode interpretar aquilo de uma maneira mais interessante. E vale reforçar também que esses dois elementos, tanto o I do itálico quanto o B do strong, eles não caíram do HTML5. Só que eles não têm o peso semântico que o EM e o strong têm, né? Então você pode ainda continuar utilizando, só que você está simplesmente fazendo uma marcação visual naquele texto. Você não está colocando informação semântica nele. Qual que é a diferença de usar o B e o itálico e estilizar para o CSS? Qual que é a diferença para o HTML de você usar o B e o itálico e o estilizar isso com o CSS? Vai lá. Mas fala aqui pertinho. Tá. A diferença é só o peso semântico. Tá? Então, quando você está fazendo uma estilização com CSS, você está simplesmente aplicando uma camada visual àquele resultado. Quando você usa strong, strong tem teoricamente, a interpretação do strong é que aquele elemento tem um peso maior e é mais importante do que o restante do texto, tem uma ênfase. A mesma coisa com o EM, que é o de ênfase, né? Que é a mesma coisa. Né? Então, esses elementos, eles, na verdade, eles não caíram os elementos anteriores, só que a gente está falando aqui é o seguinte, de construir uma melhor semântica. Né? Visualmente, eu posso fazer o que eu quiser, eu poderia simplesmente colocar, não precisava nem usar isso, eu podia colocar um elemento genérico de texto, que é o span, e dentro desse span colocar uma classe fazendo um reforço em negrito. O resultado visual vai ser exatamente o mesmo, né? Mas o peso semântico é diferenciado. Isso tem uma relação, a gente pode falar de outros exemplos, como aquelas gambiarras que a gente faz com botões, né? Então você tem elementos... Soluções técnicas alternativas. Você tem elementos para botões, elementos de âncora. Só vou complementar aqui, daí eu já passo. E o que acontece? Você vê muito assim, você utilizar, por exemplo, um elemento genérico como span, e aí você começa a criar possibilidades dele ser interativo, você tem que colocar um JavaScript, você tem que manipular ele com CSS para ele executar uma ação, quando você já tem elementos que fazem isso de forma nativa, né? Muitas vezes é mais por causa de estilização. É melhor usar o HTML. Sim, para dar significado semântico, sim. Eu acho que a diferença fica quando você coloca realmente a acessibilidade. Porque o strong, ele vai dar a entonação. Né? Então ele vai falar World Wide Web. Né? Então ele vai dar a entonação na língua. Não fica uma coisa só visual. Eu entendo o strong e o B, eu entendo entre o strong e o B, eu entendo, né, que existe essa diferença semântica, principalmente pela acessibilidade que eu trabalho com isso também. Mas a minha dúvida era mais em relação a qual é melhor, usar o CSS nesse caso para deixar um texto em negrito ou deixar o B do HTML. O CSS é o estilo que você vai entender, só que você tem que entender que é a camada visual, né? Quando você tirar a camada visual... Ele tá dando bronca só em mim, tem que avisar para ele aqui, ó. Pra cá? No microfone. Eu tô fora? Beleza.
Vai parecer só metade da minha cabeça no filme. Não, o filme tá pegando, o problema é o áudio. É o áudio? O áudio tá ruim? Tá. A gente vai ter que fazer jogral, então. Do mesmo jeito. Então, assim, você tem que entender que a camada de estilo, ela vai ser ignorada, tá? Então, para a maioria, quando for interpretado, a gente está falando de uma interpretação de código e de ênfase semântica. Então, o leitor de tela provavelmente vai ignorar aquilo. O Google ou um robô de busca também vai ignorar o seu CSS na maioria das vezes. Ou um teste muito simples é você usar num Linux ou em alguma interface de texto, você usar um browser de texto como Lynx, por exemplo, onde se você conseguir navegar na sua página e entender as informações, ele vai ignorar o CSS e você navega pelo texto, né? Mas só que essas informações de ênfase vão estar claras ali, né? Então, o grande ganho do HTML5 é você poder usar as ênfases semânticas puras, né? E depois você pode brincar com o CSS à vontade em cima disso. Agora, seguindo um pouco adiante, eu vou dar um exemplo, por exemplo, para a gente construir uma navegação simples de uma página. Então, eu vou tentar utilizar o máximo de recursos possíveis para poder mostrar o máximo para vocês. Então, eu vou utilizar o tal do container nav, para dizer que eu estou construindo uma estrutura de navegação. O que eu estou fazendo aqui, eu poderia estar fazendo com uma div, mas eu estou colocando informação semântica aqui para dizer que, olha, aqui vai ser um item de navegação. Agora, o que eu vou fazer? Vamos dizer que eu vou criar uma lista, um menu lateral de navegação, ou então um menu de uma publicação digital. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma lista. Primeiro eu vou pegar o L. O L é um elemento de lista não ordenada. Então, vocês vão ver o que significa. Basicamente, é uma lista... deixa eu colocar aqui... link 01... Opa! Vai ficar tudo 01 por enquanto. Então, basicamente, o que eu estou fazendo, eu estou criando uma estrutura de lista de navegação na minha página. Então, quando eu defino que aquela é uma lista não ordenada, ele vai colocar o item as bolinhas sem referência. Se eu fizer uma referência se eu trocar o L para OL, que significa que é uma lista ordenada, ele já muda os itens de forma numerada. E isso segue para uma estrutura que você queira seguir adiante como sub-itens desse menu. Então, se eu quiser colocar abaixo do 2, eu começar uma nova estrutura com subtópicos, eu posso fazer também. E aí, vamos dizer que eu vou colocar um link. Então, basicamente, o que eu uso? Eu utilizo o elemento de âncora. Vou colocar o A sem o href, para ver como que ele está se comportando. Então, olha que legal. Eu coloquei o A sem o atributo href, ele não se comporta como um link. Se eu colocar um A, link.html, quando eu tenho destino, ele já me mostra de forma visual que eu tenho um link que vai para uma outra página. Então, se eu clicar isso daqui, nesse link, ele vai procurar um arquivo chamado link.html nessa minha mesma estrutura. Se eu quiser que esse link vá para um endereço fora da minha estrutura, por exemplo, w3c.br, não adianta simplesmente eu colocar w3c.br aqui que ele não vai aceitar. Você precisa colocar http:// ele até aceita w3c.br, mas eu preciso colocar o HTTP dentro dessa URL. Opa. Tem uma questão interessante que são os caminhos relativos e os caminhos absolutos. Esse aqui eu chamo ele de absoluto porque é um destino que não depende de onde minha página esteja hospedada. Então, se eu estiver hospedada, por exemplo, dentro do diretório do Google, google.com.br/teste. Quando eu clicar nesse link, ele vai para o W3C.
Então, se eu mudar essa página para dentro do W3C e colocar essa URL, ela vai, se alguém clicar nesse link, ele vai também para o site do W3C. Agora, se eu colocar do jeito que estava antes, por exemplo, link.html, ele vai procurar essa página HTML dentro da minha estrutura de diretórios. Então, se eu tenho esse link HTML na mesma estrutura de diretórios, ok, ele vai encontrar. Só que se eu mover essa página para um outro lugar e essa página link.html não estiver lá, ele vai dar como página não encontrada. Então, é sempre importante relacionar o caminho que você está fazendo com o conteúdo que você quer colocar numa página. O que é mais legal de mostrar nisso daqui rapidamente é que eu estou utilizando 4 elementos distintos aqui. Estou utilizando o elemento de lista, o elemento nave, o elemento para definir o tipo de lista e o elemento de âncora. Mas visualmente eu tenho praticamente só dois tipos de informação, que aquilo ali é uma lista e que aquilo ali tem um link. Depois, quando a gente for falar de CSS, vocês vão ver como é importante eu marcar bem o conteúdo para eu poder definir o que vai ser marcado em cada um deles, né? Agora, nossa, 11h20, eu vou mostrar como a gente coloca, por exemplo, uma imagem dentro de uma página HTML. Eu vou colocar dentro do parágrafo aqui, que depois a gente vai mexer nela no CSS. Então, para colocar uma imagem, vamos colocar aqui fora, eu vou utilizar o elemento figure. Então, abri o elemento figure e fechei o elemento figure. Aí eu vou colocar o elemento img. O local onde está essa imagem, eu vou pegar uma imagem que está aqui no meu diretório, que era, cadê? Capítulo 1.jpg. Deixa eu fazer isso aqui primeiro, capítulo 2. Beleza, coloquei o atributo alt, fechei a imagem e vou colocar o fig caption. Beleza. E vamos ver como é que ele vai se comportar quando eu for para o navegador. Opa, tá lá embaixo. Olha só, a imagem ela não carregou porque eu coloquei o nome da imagem errado. Só que, como essa imagem não carregou, ela está me mostrando o texto alternativo daquela imagem. Isso significa que, se a imagem por algum motivo não carregar na sua página, ou estiver sendo lido por uma pessoa cega que está navegando com o leitor de tela, essa é a informação que ela vai ter quando essa imagem não carregar. Se essa imagem carregar, a imagem simplesmente aparece e o texto alternativo não. E aí, logo abaixo, eu tenho a informação da minha imagem, do meu elemento no Fig Caption. Como eu falei, essa informação do Fig Caption, ela fica disponível para o usuário, ela fica visível para o usuário. Já o conteúdo do atributo alt só fica visível se a imagem, se a figura da imagem não carregar por algum motivo. Então você pode ler o que significa aquele conteúdo, ou você pode acessar por talvez um tipo de leitor de tela, né? Deixa eu ver agora o que a gente pode colocar. Você quer falar? Não. Tá. Tudo certinho. Eu queria falar rapidamente, eu sei que não é o tópico relacionado a isso, mas eu queria mostrar rapidamente como funciona um formulário. Eu sei que a gente tem 5 minutinhos, então eu vou pegar um código que eu já tenho pronto ali aqui, para mostrar como é que ele se comporta. Então, para fazer uma marcação de formulário, o que eu preciso ter? Opa, deixa eu descer aqui. Eu preciso ter um elemento chamado form, que é para dizer que isso daqui vai se comportar como um formulário. Existem alguns atributos que você define o comportamento dele, que são os atributos de action e o tipo de forma que você vai coletar esses dados. Aqui tem 2 elementos que são muito interessantes, são elementos razoavelmente não tão comuns
nas páginas web. Esse elemento field set e o elemento legend. Field set serve para você agrupar campos de formulário. Então imagina que você tem um formulário gigante que pede dados pessoais e dados comerciais. Você pode ter 2 tipos de field set para poder fazer essa marcação. E aí com o elemento legend, você define o que significa cada um deles. Isso aqui para acessibilidade é uma maravilha, porque quando você chega no primeiro campo de formulário, ele vai te dizer qual que é o grupo daquele campo de formulário e vai dizer qual é o tipo de informação que está sendo pedida. E aí, com esse elemento input, você define o campo do formulário e o elemento label você faz a relação com o rótulo dessa página. Aqui a gente não tem o rótulo, mas eu posso escrever ele aqui. E visualmente ele fica dessa forma. Você consegue ver os dados pessoais e eu coloquei um botãozinho de enviar. Eu posso definir simplesmente por atributos do HTML que esse é um campo obrigatório, ou o tipo de informação que eu quero nesse tipo de campo, né? Por exemplo, eu quero que ele seja definido como um CEP, então eu quero que tenha um padrão de 5 números, tracinho, e depois mais 3 números. Eu posso definir tudo isso com alguns pequenos atributos do HTML. E aí, por último, deixa eu só pegar, eu vou pegar o código do vídeo também, e vou colocar lá para a gente ver. Gente, tanto o código como a página estão muito feios, me perdoem esse tipo de coisa, só para a gente conseguir mostrar tudo em tempo. Então aqui o que eu fiz? Eu coloquei um elemento de vídeo, coloquei esse atributo de controls. No HTML5 ele tem a possibilidade de você colocar alguns atributos de forma simples. Ou eu poderia colocar controls igual a true, ou simplesmente colocar controls. Se eu colocar dessa forma, ele compreende que eu estou dizendo que devem ser exibidos os controles da página, os controles do vídeo. Eu estou colocando o source do vídeo, estou deixando só o MP4 porque é o que eu tenho aqui disponível. Aqui tem uma coisa interessante, porque o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para ele buscar esse documento em uma pasta anterior, ou seja, ele vai voltar um nível de uma pasta e vai entrar nessa pasta vídeo para localizar esse arquivo. E aqui eu estou declarando o formato do vídeo. Esse elemento track, ele serve para que eu possa colocar legendas no vídeo. Então eu tenho um elemento de legenda que é um formato VTT, que é baseado naquelas antigas legendas, que acho que muita gente já usou aquele formato SRT, né, para poder autorar DVDs, né, para poder colocar legendas em DVDs. Ela é uma legenda simples de se utilizar, aberta, só que você precisa simplesmente minutar o conteúdo dessas legendas para que ele seja exibido. Então eu consigo exibir tanto em português como em inglês as legendas. Eu vou tentar abrir no Firefox, porque da última vez que eu abri no Chrome, esse recurso não funcionou muito bem. Então, isso não funciona no Chrome offline, só online, porque o Chrome usa o JavaScript para fazer isso, e eles têm uma política de segurança que eles não carregam arquivos externos offline, então ele não carrega, simplesmente não carrega. A gente penou muito porque a gente estava fazendo conteúdo didático com legenda, aí a gente testava essas coisas offline, e a legenda não carregava, daí a gente teve que descobrir na marra por que isso acontecia. Se você coloca isso dentro de um aplicativo, ou um EPUB, alguma coisa assim, provavelmente lá você tem políticas de segurança mais específicas, e você vai conseguir carregar essa legenda. A legenda não carregou. Não? Será que o Chrome novo também está com Não, é o Firefox. Não, o Firefox, será que está com a mesma política agora? Dá uma olhada. Talvez, depois eu mostro, a gente dá uma olhadinha e mostra ele funcionando, mas eu tinha testado, ele estava funcionando. É estranho ele não exibir a legenda. Depois a gente abre, a gente coloca ele no localhost, funciona. Mas deixa eu mostrar aqui a legenda.vtt, que eu acho que é legal também apresentar. Vou colocar aqui direto no navegador, acho que fica mais fácil para ver. Essa daqui é a legenda que a gente tem no documento. Então, basicamente, é um documento texto em UTF-8 que eu faço a minutagem dizendo quando começa e quando termina cada bloco, e eu posso também customizar esse tipo de recurso. Depois, quando a gente voltar do Coffee, a gente mostra ela funcionando, mas basicamente é um documento texto simples que você pode simplesmente sincronizar com o seu conteúdo.
Bom, a gente tem 2 minutinhos, acho que de repente vale a pena a gente deixar um espaço para a gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, que a gente em 2 minutinhos já vai para o coffee. Alguém tem alguma dúvida? Que bom, isso é sinal de que todo mundo entendeu ou não precisam mais entender esse tipo de coisa. Aqui a gente acabou não fazendo a marcação de estrutura semântica de article, section, porque visualmente ela não vai interferir em nada, ela só vai funcionar se a gente colocar um CSS de verdade para que vocês possam ver. Mas sim, é extremamente importante esse tipo de coisa. Mas como a gente está focando todo esse workshop em conteúdos que amanhã vocês vão ver essa implementação de verdade, considerando publicações digitais e EPUB, então não é muito foco a gente fazer esse tipo de marcação, mas ela é extremamente importante. E só antes de sair, me pediram para dar um recado. Quem for embora, por gentileza, devolver o crachá e o cordão para os seguranças ou na recepção do evento. Então, eu imagino que talvez alguém tenha algum compromisso que precise ir embora, mas ou agora nesse coffee ou mais tarde, mas se alguém precisar sair, tem que deixar o crachá por lá. Então, a gente vai dar uma paradinha agora então para o coffee de 30 minutinhos e aí a gente volta para falar de CSS aqui, tudo bem?